Olá, amigo, amiga. Hoje nós vamos fazer o sexto tema do nosso estudo, que é a santificação. Então, no estudo passado, de número 5, nós aprendemos sobre a justificação, que é a justiça imputada de Jesus, que é a morte de Jesus na cruz por nós, e também a justiça comunicada, que é a santificação, que vamos estudar hoje. Então, vamos esclarecer um pouco mais com relação ao que é o pecado. Então, o pecado é uma decisão, uma escolha, como nós vimos. Já a natureza pecaminosa é um estado, uma condição presente. Porém, a nossa natureza pecaminosa ela é permanente só até a glorificação. Porque, por ocasião da volta de Jesus na glorificação, nós teremos somente a natureza espiritual, que é esta natureza que nós devemos alimentar mais nesta vida, a natureza espiritual. A nossa natureza carnal, ela deve estar em remissão. Então, recordando, o pecado é uma decisão ou uma escolha, e não um estado permanente. Isso é muito importante como introdução para iniciarmos o nosso tema. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo perguntas, nosso estudo bíblico. Pergunta número 1. Qual é a vontade de Deus para nós? Então, em Tessalonicenses 4, versículo 3, vemos que a vontade de Deus é a nossa santificação. Agora, a pergunta número 2. Quão completa é a santificação que Deus oferece? Então, nós vemos na resposta que em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que Deus deseja nos santificar inteiramente, corpo, mente e espírito. A pergunta número 3. Como Paulo descreve a obra da santificação? Em Filipenses 2,13 podemos ver que Deus opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Número 4. Por que a santificação é tão importante? Resposta vemos em Hebreus 12,14. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Pergunta número 5. Como Deus nos santifica? Em João 17,17 e Efésios 5,26 está escrito que Deus nos santifica através de sua palavra. E a última pergunta, e a pergunta número 6. O que tornou a santificação atingível ao homem? A santificação é possível através do sangue de Jesus. Isso está em Hebreus 13:12. Agora nós vamos ler alguns textos da profetisa Ellen White para completarmos o nosso estudo sobre a santificação. No livro O Grande Conflito, página 470, vamos ler agora. Santificação é entregar-se inteiramente e sem reservas, alma, corpo e espírito a Deus, e lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para o próprio eu e o seu interesse, ter mente espiritual, pura, abnegada, santa e sem mancha nem mácula. Isso está em nossa alta vocação, 210. Também lemos assim, O Grande Conflito, página 469 e 470, tá? Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isso é santificação bíblica. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, seu poder do Espírito de Deus habitando em nós. Pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos crentes: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina, e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, retirado do livro Grande Conflito, páginas 469 e 470.
Então vamos ler mais uma citação do livro Parábolas de Jesus, página 65. A santificação é obra de toda uma vida. Isto está em Parábolas de Jesus, página 65. Também temos agora Parábolas de Jesus, página 384, que nos diz assim: a santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade, certo? Então, no livro Atos dos Apóstolos, página 561, nos diz assim: a santificação é o resultado de uma vida, de uma obediência que dura a vida toda. E por último, vamos ler Mensagens Escolhidas, volume 2, página 232. As Escrituras nos ensinam a buscar santificar corpo, alma e espírito de Deus. Nesta obra, devemos ser cobreiros de Deus. Muito se pode fazer para restaurar a imagem moral de Deus no homem, para melhorar as faculdades físicas, intelectuais e morais. Grandes mudanças se podem operar no organismo físico, mediante a obediência às leis de Deus e não introduzindo no corpo algo que contamine. Coisa alguma que contamine, não introduzindo no corpo coisa alguma que contamine. E se bem que não possamos pretender a perfeição de carne, podemos possuir perfeição cristã de alma. Mediante o sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente perdoados. Então isso quer dizer que mesmo que nós continuemos nessa natureza pecaminosa, vamos envelhecer, podemos ficar doentes, a nossa mente pode não ser mais a mesma, não funcionar muito bem, mas embora não possamos pretender essa perfeição da carne, temos a perfeição da alma, que é a segunda natureza de Cristo vivendo em nós e se aperfeiçoando em nós. Então, esse é o estudo sobre a santificação, um tema muito importante. Que Deus abençoe a todos e até o próximo e último estudo.